Estimadas amigas, caros amigos, agora adentrando um dos assuntos mais batidos de nossa organização, um dos princípios e práticas espirituais consideradas elementares, indiscutíveis. E queria dar um histórico para vocês antes. Em 1995, nós estávamos retornando num ônibus alugado pela organização, trazendo alguns salto-quantistas que nem se chamava salto quântico na época, e algumas bailarinas da academia fundada por minha mãe biológica Dorinha, de uma apresentação do balé A Princesa do Mediterrâneo para o lançamento em Salvador do livro A Princesa do Mediterrâneo. Uma senhora que estava na casa de 50 anos à época, eu estava na casa de 20 anos, ela na casa de 50. Me tratou, veio falar comigo de um assunto gravíssimo de família. Ela estava acompanhando a desastrosa experiência de uma tal hostilidade entre um filho e uma filha, já adultos, como se fossem adolescentes tardios. Eu me recordo de estarem no início da casa de 20 anos, de terem... Eu me recordo que o rapaz tinha uma idade semelhante à minha, um ano a mais, um ano a menos, e foi o ano em que eu completei 25 anos. E a moça um pouco mais nova, é do que eu me recordo com aproximação. Muito bem. Esses filhos que não eram, por exemplo, então não eram de adolescência tardia, eram de adultidade jovem, mas ambos residiam com ela, essa era a questão. O rapaz, vocês vejam que nível de discussão doméstica, o rapaz chegou a sacar de uma arma para disparar contra a irmã. Nesse pé, ela disse: "O que eu faço, Benjamin?" E Eugênia Aspásia me falou pela primeira vez: "Marque todos os dias às 5 horas da tarde. É possível, fulana?" "Sim, é possível. 5 horas da tarde, reúna todos que você puder, residentes em seu lar, e faça o culto do Evangelho, sistematicamente, todos os dias." Então me recordo que enquanto ela falava e Eugênia me dizia isso, porque ela ficou escrevendo e eu consultando Eugênia, já consultando porque eu achei que o assunto era complexíssimo. Já na época eu tinha um acesso a Eugênia em emergências, eu pedia socorro. Não era um acesso fácil como hoje, mas eu tinha como conversar com ela. Enquanto eu ouvia a senhora, ela interferia. Eu invocava e Eugênia interferia. Em resposta, interferia no sentido de responder ao meu apelo. E eu me recordo que ela dizia, e eu perguntava: "Você realmente está dizendo isso? Culto do Evangelho?" Mas o rapaz está sofrendo um desequilíbrio tremendo. E, inclusive, não só da parte dele, a moça pode estar promovendo isso também. Eu não estou acompanhando isso aí, não nessas palavras aproximadas, nem nessa ordem de pensamento exata essa ordem, porque passaram-se, isso foi em 1995, 21 anos e meio. Isso foi em agosto esse lançamento em Salvador, agosto de 1995. Então, é o que eu me recordo agora vagamente do tipo de discussão que eu fiz com a Eugênia. Só isso realmente eu pensei, só isso, para resolver um assunto tão complexo. Muito bem, ela fez no espaço, isso foi num sábado. 3 dias depois, foi em menos de uma semana, esse rapaz estava frequentando as palestras, que na época eram terças e sábados, sistematicamente. Não só tudo se resolveu, o rapaz se tornou frequentador das palestras junto com a irmã e a mãe. E tudo ficou tranquilo para sempre. Porque eu voltei a perguntar, consultar depois, nunca mais aquele turbilhão voltou a acontecer na casa dela. Então, vejam bem, recentemente, uma outra pessoa fora do salto quântico conseguiu ter acesso a mim e, desesperada porque estava sofrendo assédios obsessivos tremendos, porque é média ostensiva, mas não gosta do meio kardecista, e estava tendo surtos suicidas, e via o espírito se aproximar, temia sofrer incorporação compulsória
e cometer suicídio depois. Um tormento indescritível. Os médios têm uma noção aproximada do que eu estou dizendo. Então, Eugênia Spásia pediu. Essa pessoa, embora não pertença às nossas reuniões mediúnicas, conhece essa regra de Eugênia do culto diário do Evangelho. Eu quero dizer a vocês que eu levei muito tempo resistindo a essa regra. Muito tempo. Mas o meio espírita pede apenas uma vez a semana. Pois é, amigos, nós não somos kardecistas. Culto do Evangelho, assim como banho, tem que ser uma vez por dia. Que para quem trabalha no ar-condicionado, né? O dia todo. E algumas pessoas gostam de tomar 2 banhinhos. Eugênia disse que não é, para mim ela já falou isso, que ninguém precisa ficar com culpa de tomar uns 2 banhozinhos por dia, não é crime ecológico, por enquanto, no Brasil. Então, eu dizia, não, mas o meio espírita diz que não precisa. O meio espírita, todo o movimento espírita, isso em 95, né? Eu ia passar pela primeira crise grave com o movimento espírita no final daquele ano. Eu só comecei a aplicar verdadeiramente o culto diário do Evangelho nos primeiros anos da década passada. Então, entre 1999 e 2002 eu morei. Nossa, eu ia dizer que morri. Eu morri parcialmente, realmente. Renasci, graças a Deus. Entre 99 e 2002, ali eu fazia o culto do Evangelho diário ao meio-dia. O horário, a pessoa que estabelece de acordo com sua conveniência, e os guias espirituais, por saberem que a pessoa faz naquele horário, se organizam para mandarem equipes, às vezes 1 ou 2 pessoas, de acordo com o tipo de assistência espiritual que um certo lar suporte. 15 minutos diários de oração estão fora dessa questão do culto do Evangelho. Constituem outra disciplina. São 15 minutos mínimos. Não são 15 minutos bater um ponto. Não é isso. É um mínimo. Jesus pediu 1 hora por dia. Eugênia pede ao menos 1/4 de hora. O Cristo Verbo da Verdade solicitou-nos: nem por 1 hora pudesseis ficar comigo. Fiquemos ao menos 1/4 de hora todos os dias, só para dizer, meu Deus, a boia de salvação, joga essa boia. Mas, amigos, não se pede isso em lugar nenhum, não é verdade? Estabelecer um mínimo de orações por dia, de meditação. As grandes tradições espirituais pedem de 30 minutos a 1 hora de meditação. Meditação tem feito semelhante a orações. Eu peço desculpas para os que já são muito fiéis, mas para vocês fazerem com mais gosto, os que já fazem com mais fervor, e na hora de transmitir essa notícia adiante, transmitirem com argumento, com segurança, com convicção, porque realmente funciona, e funciona rápido. Quando estamos acostumados, a gente começa a ficar, tá tudo bem, não é? Estamos dentro da bolha, mas se nós desligarmos essa bolha, o caos se estabelece. Tenhamos muito cuidado com as nossas disciplinas. Cuidado quando viajamos, porque existem viagens de trabalho. Cuidado quando estamos sozinhos, estamos acostumados a fazer o culto do Evangelho com um parente, ou um cônjuge, ou alguém que divide a casa conosco, e a pessoa está ausente, fazendo aquele horário, sozinho ou sozinha. Fazer sozinho ou sozinha. O culto diário do Evangelho é isso, culto diário do Evangelho. Não é em família, porque muitas vezes é inviável juntarmos a família toda, ou todos que compõem um lar. O culto diário do Evangelho nem se diz em casa ou no trabalho, a pessoa pode fazer um trabalho todos os dias. É uma atividade individual. Maravilhoso, é uma potencialização, é um acréscimo. Se nós pudermos reunir amigos ou amigas no ambiente de trabalho ou que componham o nosso seio familiar nessa experiência. É claro, é excelente que isso assim seja, mas, amigas, amigos, o mais importante é que seja o culto do Evangelho, oração no início, a leitura do Evangelho, evangelhos clássicos, oração no final. Se nós seguirmos essa regra, atenção, horário marcado para os guias estarem presentes, a meia voz, porque os sofredores desencarnados, aos que não acompanham, porque não conseguem captar
telepaticamente. Boas vibrações, bons pensamentos precisam da vibração no ar, como se estivessem encarnados. E os 4 evangelhos, porque nós estamos convictos que se tratou de uma heresia, um erro compreensível, perdoável, foi necessário na época, mas hoje vejo como heresia Kardec haver extraído alguns pontos dos evangelhos e o resto não presta, não precisa entrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo foi uma obra de Kardec para o século XIX. Pegou alguns textos dos evangelhos, comentou como ele achou que era devido na época, cheio de distorções, como por exemplo dizer que 7 milagres que Jesus realizou não aconteceram de fato. É claro que aconteceram muito mais do que estão ali relatados. Aconteceram outros mais extraordinários que aqueles, apenas porque Kardec era extremamente racional cartesiano, Maria era um espírito de evolução vulgar, francamente, isso é um absurdo, e colocou algumas mensagens mediúnicas ali, comentando mensagens recebidas por médios com a cabeça, cultura, os preconceitos do século XIX, para aquela época. Então, usar os evangelhos clássicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazer de forma completa o trabalho, com a melhor qualidade possível. Os 4 evangelhos, lidos sequenciadamente ou abertos ao acaso, todos os dias, à mesma hora, a meia voz o suficiente para alguém ao lado ouvir. Então, voltando às argumentações sobre o assunto. Essa senhora jovem que me procurou teve acesso a mim porque eu tenho muito pouco contato com pessoas de fora, porque eu tenho que dar atenção primeiramente a pessoas de dentro do salto quântico, incluindo parentela biológica. A minha parentela é a espiritual primeiramente, sendo biológica estando aqui dentro, ótimo, não estando, paciência, eu vou ser responsável por aqueles que querem ouvir a fala de Eugênia Mateus Anacleto e quem eles representam. Ponto. Jesus mandou fazer isso. E que se não fizesse isso não era digno dele. Eu estou tentando, com todas as minhas numerosas e enormes limitações e poucos potenciais, mas maximizados pela misericórdia e interferência do céu, seguir à risca o que está ao meu alcance, o pensamento de Jesus. Então essa senhora teve acesso, estava nessa crise, e ela resolveu por conta própria aplicar 2 evangelhos por dia. Não recomendo sinceramente, porque de acordo com a frequência que façamos de culto do evangelho, nós podemos transformar nossa casa em uma clínica espiritual e a pessoa pode se perturbar com a movimentação espiritual de sofredores. Eu sugiro uma prática de culto do evangelho por dia. Se a pessoa quer ter mais práticas espirituais, faça várias práticas de meditação e oração no dia. Prática de oração em voz alta, depois prática de meditação, prática de visualizações, botando várias práticas de 15 minutos, por exemplo. Leituras espirituais, leituras em voz alta, leituras em silêncio. E não fazer outro culto do evangelho. Fazer um por dia é um grande desafio com persistência e devemos fazer sempre. Então, ela aplicou 2 por dia. 1 dia e meio depois, ela estava pasma dizendo a mesma coisa. Tudo se resolveu. Da noite para o dia estava a atmosfera do seu lar completamente desanuviada daquelas sombras tenebrosas. Não eram só sombras no sentido psicológico, não. Das forças das trevas que estavam tomando, que forças que sejam malevolentes o bastante para impelirem a pessoa ao suicídio, ou, no caso, proporem com bastante intensidade o suicídio, dá-se ou tem-se uma ideia de quão malevolentes sejam. Aconteceu o mesmo caso. Esse caso antigo, esse caso muito recente, nos mostram como a coisa funciona. Principalmente, há muita obsessão, pessoas com muita carência espiritual, pessoas que não estão frequentando lugar nenhum, porque tem essas outras práticas. Os 15 minutos mínimos diários de oração, a prática de frequentar uma reunião, uma palestra como essa de esclarecimento toda semana, pelo menos uma, e a mediúnica de enfermagem espiritual, porque médios ostensivos têm uma espécie, como disse o espírito Temístocles, de vesícula psíquica que vai se enchendo de energia se não for utilizada de forma construtiva e curativa no seio de um organismo psíquico que consiste em uma reunião mediúnica.
essa energia vai transbordar no momento menos esperado, menos propício, exatamente como as forças do mal querem, nos criando constrangimento, vexame, angústia, maior conflito, para a gente desejar dar cabo da própria vida ou se desequilibrar e se tornar repasto dos seus processos vampirescos obsessionais. Então, vejam que coisa forte, não é? De pessoas que estão fora denunciam com muita clareza. Se a gente está com muita sede, a gente percebe a força de alívio e o efeito salutar de um copo de água. Se a gente não está com muita sede, não dá tanto valor e pode até achar que água potável não é importante. E então algumas pessoas podem trocar beber água por comer a mais. É comum acontecer isso sem as pessoas se darem conta. Estão confundindo necessidades fisiológicas, por exemplo. Aqui dentro, nós podemos criar nossas ilusões, porque estamos num ambiente protegido, com muitas disciplinas espirituais e muito socorro. Por isso, temos maior responsabilidade de ter a convicção bem fundamentada para que nós mantenhamos essas disciplinas e possamos levar adiante para pessoas que precisem muito mais que nós. E existe uma fundamentação muito interessante desse caso do culto do Evangelho Diário em uma das obras de André Luiz, por Chico Xavier, em que existe uma mãe com 3 ou 4 filhas e um filho, uma criancinha, 2 adolescentes e o garotinho numa faixa intermediária no início da adolescência com 12 anos. Essa mãe fazia um culto evangelho ao cair da tarde todos os dias. Ela tinha muita dificuldade, isso pela psicografia de Chico Xavier, e é um dos livros da obra A Vida no Mundo Espiritual. Os que, por favor, eu peço que pesquisem. Se alguém se lembrar, me avise para que, eventualmente, a gente mande esse capítulo, a recomendação desse capítulo e desse livro, para que a pessoa própria possa ter acesso a isso. E essa senhora mantinha com muita dificuldade, era viúva, se não me engano, com costuras, ela mantinha a subsistência de seus filhos. Era muito difícil, ela mantinha um galpão exclusivo para essa prática do culto do evangelho diária. E ela, dotada de faculdades mediúnicas extraordinárias, acompanhava o movimento dos espíritos em torno dela, percebia a visita do seu marido, que continuava residindo no lar. Vejam que interessante, como um acréscimo da misericórdia divina. Olha o preconceito, ela continuava casada, o preconceito com os despojados de corpos físicos, e por favor ninguém fique pensando nada que não deva pensar, porque a sinergia espiritual de casal não necessariamente, ou sinergias entre pessoas, não necessariamente implicam vida sexual, não necessariamente. Existem irmãos, amigos irmãos, amigas irmãs, irmãs biológicas que são irmãs de alma, mãe e filha ou pai e filho, que são muito unidos, afinados, ou seja, não só são pai e filho biológicos, mãe e filha biológicas, mas irmãos e irmãs do espírito que formam sinergias poderosíssimas, reciprocamente compensatórias, do deserto causticante dos corações humanos que muitas vezes atravessamos quando estamos encarnados. E o esposo teve autorização, teve créditos especiais para continuar compondo o grupo dos guias espirituais que auxiliavam naquela casa. Ele não era o mais gabaritado, mas ele estava ali como chefe de família no plano espiritual. Vejam que coisa linda, não é? E muito bem, ela mantinha esse galpão com dificuldade, porque ela poderia alugar esse galpão e não alugava, para poder ali haver uma espécie de como uma espécie de posto avançado da espiritualidade maior, de socorros que eram prestados a sofredores desencarnados. É uma passagem das mais belas, no meu entender, porque das mais práticas, singelas e sublimes, porque esperamos virtudes extraordinárias e realizações estupendas de grande envergadura coletiva para estarmos sintonizados com o céu,
nossos lares, nós que compomos seguimos a linha de pensamento espiritual cristã que foi fundada, criada pelo Espírito das Linhas Paz e seus amigos, temos o dever de fazer de nossos lares células de luz. E não obstante nossos defeitos, nossos problemas que sejam, nossas carências, nossas aspirações e todas as nossas problemáticas, células de luz, de socorro, nós próprios podemos ser dos primeiros sofredores, espíritos viciosos ou problemáticos espíritos a serem tratados dessas células espirituais, com a prática diária do culto do Evangelho, dos Evangelhos clássicos. Podemos fazer os comentários após o Evangelho, a leitura do Evangelho, isso é facultativo. Podemos, como essa senhora pedia, que trouxessem de páginas do noticiário, ou seja, dos jornais impressos mesmo da época, ainda hoje existem, embora estejam com os dias contados talvez na Terra, para trazerem, fazerem comentários. Ótimo, ela fazia isso todos os dias, era um culto de quase 30 minutos. Um culto do Evangelho não deve, entretanto, aproveitando o ensejo, ultrapassar 30 minutos. Porque nós temos que respeitar o tempo curto dos guias espirituais e manter muito mais a qualidade do exercício dessa prática do que a extensão de tempo. E é muito difícil, numa prática individual com algumas pessoas do lar, mantermos por mais de 30 minutos em sintonia com o plano maior. A sintonia com o plano maior é muito mais importante. Mas sempre a meia voz, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, temos que fazer a meia voz, todo ele. Preces, leituras, eventuais comentários relacionados ao Evangelho ou não, orientação a espíritos ou não, e as orações das extremidades, tudo em inglês, porque há espíritos sofredores, desencarnados dessa região, que só dominam o inglês, que não têm acesso telepático à faixa do bem, e nós nos fazemos, eles só nos veem, não veem os guias espirituais. Então já há alguns anos mantemos essa disciplina de, enquanto estivermos nos Estados Unidos, no período que passamos aqui, os nossos cultos do Evangelho são feitos em inglês. Já algumas assistências espirituais prestamos aqui na casa em inglês, porque os espíritos próximos à superfície, sofredores, não têm acesso à telepatia. Os guias espirituais em faixas altas dispensam o linguismo como nós o entendemos, as estruturas de pensamento submetidas ao raciocínio discursivo como nós o percebemos nas faixas de existência próximas à superfície da Terra e próximas do plano físico de existência. Então façamos os nossos esforços de manter essas disciplinas fundamentais. Começar todos os dias com nossos 15 minutos mínimos, exclusivamente voltados para isso. Então, se nós temos dificuldade de concentração, usemos recursos que isoladamente podem constituir 15 minutos de meditação, como por exemplo, música ambiente, caminhadas. A prece pode ser feita com caminhada, ajuda a raciocinar. Agora, as pessoas vão ter dificuldade, né? Caminhada ao ar livre, à beira-mar. Algumas pessoas moram à beira-mar, ok. Nem todo mundo terá condições disso. Debaixo do chuveiro para situações críticas, para limpar energias mais difíceis. Sim, porque a água é solvente universal, não só no plano físico, mas para energias próximas ao plano físico. Então, mas a temperatura agradável para o corpo. Sim, a água fria pode ajudar, mas a água fria... A recomendação médica atual é que não se utilize água fria, porque pode conduzir à hipotermia, e a hipotermia, isso é um esforço para o organismo adicional de manter a homeostase, portanto, a temperatura, a homeostase térmica do corpo. Devemos ter a temperatura um pouco acima da temperatura do corpo, ou um pouco abaixo. Não é quente, que retira a película de gordura que protege a pele. Água morna é relaxante. A água fria puxa com mais força os pacotes de energia térmica e pode assim ajudar a tragar energias mais carregadas que estejam presas no nosso corpo, no nosso sistema corpo-alma, corpo-mente e corpo-psique, que tende a expulsar para a pele pelo suor, por exemplo, pela urina, pelas fezes. E assim vai para próximo da pele para ser expelido pelas glândulas subsudoríparas,
Só que mesmo que a pessoa não esteja suando, essas energias são atraídas ou repelidas para essa região da fronteira entre o nosso corpo e o mundo externo, e eis que pode causar um choque de arrastar essas energias que teimam mais a ficar presas em nós próprios por problemas de sintonia nossos. Mas o melhor, água morna. Dizer a prece em voz alta, fazer a prece cantada, cantar por cima de uma música, fazer a prece semi-deitado, recostado, com a luz reduzida do ambiente, com a luz mais intensa para não ficar sonolento, de pé para não ficar sonolento, escrevendo. Cada um vai encontrar a sua forma, 15 minutos por dia. São algumas regras mínimas, acompanhar as publicações do site, não é? Então, temos essas regras espirituais que nos ajudam a manter o melhor possível. Não vou falar da reunião mediúnica que tiver mais espiritual, que isso é uma obviedade ululante para o nosso grupo, mesmo que não sejamos médios ostensivos. Não precisamos forçar o transe de psicofonia, porque nós podemos aí forçar a imaginação, o animismo, a fantasia. Nós devemos ver em quadros mentais. Não estamos certos de que é um espírito, não digamos. O percentual de médios ostensivos é menor do que nós imaginamos. Ostensivos mesmo. Eugênia fala de 1/20 da população com alguma aptidão para perceber aqui ou ali um quadro mediúnico mais claro. E para ser ostensivo mesmo, 1 em cada 40 pessoas. 2,5% da população é muito pouca gente. Então, muita gente pode estar forçando o transe sem necessidade. Se nós vamos à reunião mediúnica para orar pelas entidades sofredoras, vêm os quadros. Olha, não estou para receber, eu não sinto que é para eu falar em nome do Espírito. Eu vou falar que eu acho que ele está pensando isso, eu acredito que seja isso. Vamos orar juntos por essa entidade sofredora, etc. Ou esse amigo parece-me uma entidade sofredora. Já está valendo. Então façamos a nossa parte. Agora também tem os médios teimosos, são médios ostensivos, não querem... Porque tem muito isso de pessoas que não são médios, que querem ser médiums, e isso é muito perigoso. A gente não tem que querer ser médium, ou é médium porque tem aptidão mediúnica e até vocacionado e diz: oh, graças a Deus, eu sinto minha consciência pede, fico em paz, tenho satisfação de cumprir meu dever mediúnico. Ah, sem dúvida, isso é correto. Eu tenho uma médium ostensiva, de fato muito ostensiva, que frequenta a nossa casa, que tem esse pudor. Já me perguntou mais uma vez: eu gosto de ser médium, eu me sinto bem canalizando, está errado? De jeito nenhum. Ela me perguntando: de jeito nenhum, isso é uma satisfação de alma, servir, ajudando um ente, é que a gente percebe o sofrimento da pessoa que chega, a gente canaliza naquele momento, a pessoa sai aliviada, sai tratada, e nós temos o sentimento de dever cumprido, porque os médios ostensivos para trabalho e reuniões mediúnicas vêm com programação kármica para isso. Não é para a pessoa forçar um transe mediúnico sem poder, de jeito nenhum. A pessoa pode falar intuitivamente. É excelente a pessoa que, por exemplo, isso pode ser um indício de grande educação mediúnica, uma pessoa, e maturidade e espiritualidade no processo, de a pessoa estar aqui: estou sentindo aqui a presença de um espírito, ou acredito que seja a presença, com tal ou qual quadro. E o esclarecedor pode perguntar: tem mais algo a dizer? Não. Então vamos orar por esse espírito, etc. A pessoa que nunca incorpora propriamente, não chega a psicofonar, não precisa, senão sentir que deve. Temos que ouvir nossa consciência, não podemos forçar. Ah, tem um médium ali falando, também tenho que falar. Não, meu trabalho pode ser outro. Essa história de só fazer prece, esse só não pode existir. Vim para fazer preces. Dentro de uma reunião mediúnica de enfermagem espiritual, eu estou sintonizando com o plano superior. Foi o que Emmanuel disse a Chico Xavier durante as preces. Para Chico Xavier, um gênio mediúnico, durante as orações, durante as preces, nós orientaremos você. Durante as preces. Se alguém quer exercitar a mediunidade, o melhor momento é oração. Qual a melhor forma de exercitar a mediunidade? Orar. Com o melhor padrão possível. Orar não como magia negra ou como ficar esperneando mentalmente para os guias espirituais e para Deus. Orar no sentido de, começando de gratidão, louvor a Deus, procurar pedir ajuda para ser mais altruísta, vencer a soberba, vencer o apego a si mesmo e a seus caprichos, a ouvir a voz de Deus.
quando estamos nesse padrão, começando pela gratidão e o pedido de cumprir a vontade de Deus, aí sim, nós começamos a entrar em sintonia com os guias espirituais, porque eles pensam assim, eles sentem assim. É uma questão fácil de compreender, é lógica, não é ritualística, não é dogmática. Não estamos apresentando uma afirmação opiniática, doutrinária, não, é lógico, é uma questão de sintonia, de compatibilidade e padrão de onda mental. Se os guias espirituais, se a humanidade maior pensa em termos de fazer o bem coletivo, de não estar pensando em si, primeiro pensa na humanidade, no bem comum, para depois entender que o próprio bem vai acontecer por consequência, se nós tomamos uma atitude, adotamos uma atitude interna semelhante, vamos atrair a mesma coisa para nós. Vamos entrar em sintonia com esses seres. Vamos começar a captar os pensamentos desses seres. Ainda que por inspiração. Engraçado, durante a minha prece veio um pensamento sobre esse assunto. A pessoa pode não ser média ostensiva, não ouve, não vê, e vem uma ideia durante a prece. Aí sim, qualquer pessoa pode ser inspirada. E nessa situação, ela pode canalizar seres muito mais evoluídos que a outra, ao lado, completamente ostensiva e à beira da loucura, porque está recebendo, vendo, ouvindo, tomando, achando que está louca, indo para consultório psiquiátrico, ou então se achando a grande médium, a grande profetisa, ou o que for, etc., e se desequilibrando e oscilando, e indo à beira do abismo, e arrastando gente para o abismo junto com ela. O que tem de médium desequilibrado não está no gibi, permitam a gíria antiga. Então façamos um esforço o nosso problema não é desenvolver mediunidade dentro da reunião mediúnica de enfermagem espiritual, mesmo sendo um momento para tratar sofredores. É um momento, o trabalho de reunião mediúnica de enfermagem espiritual e todo o trabalho espiritual é de educação espiritual, mesmo a reunião mediúnica de prestação de socorro a entidades sofredoras, porque ali nós temos que sintonizar com os guias espirituais, senão nós não podemos prestar socorro aos sofredores, podemos afundar junto com eles, podemos criar laços obsessivos em vez de fazermos a desobsessão. Uma coisa é o culto do evangelho, outra é a reunião mediúnica de enfermagem espiritual. O objetivo sempre é a melhoria da sintonia, a elevação dos nossos propósitos, a elevação dos nossos sentimentos. Temos a convicção plena que a vontade de Deus realmente, para nós, realmente é a nossa melhor felicidade. A curto, a médio e longo prazo. A curto também, mesmo que a gente sofra um pouco mais, que a gente confunde felicidade com ausência e sofrimento. Sofre um pouquinho mais. Não é bom sofrer uma cirurgia quando é necessária? A curto prazo sofre, mas aquilo é uma felicidade. A pessoa está tendo a oportunidade de sofrer uma cirurgia. Não é horrível tomar um remédio amargo, mas aquilo é uma felicidade. Eu tenho a oportunidade de alguém me diagnosticar, um bom médico me diagnosticar com acerto e prescrever uma terapia medicamentosa apropriada ao meu caso, e eu estou tomando remédio desagradável. A curto prazo amarga a boca, a injeção alfineta meu braço, etc. A médio e longo prazo nem se comente. Então, a vontade, isso é convicção absoluta, tenhamos isso, é só a gente analisar com cuidado, intuir mais, precisamos intuir mais, sermos menos inteligência lógica, mais inteligência intuitiva, mais inteligência moral, vivermos o desejo sincero de servir a Deus e à humanidade, se estivermos a serviço da humanidade, não pensando no próprio umbigo, ou em quem saiu do nosso útero ou dos nossos testículos. Também é um exercício para amarmos a todos, é uma grande responsabilidade ser pai e mãe, é o exercício da incondicionalidade do amor, para estendermos esse amor a outras pessoas. Passamos várias encarnações sendo pais e mães biológicas, para um dia sabermos que todos são nossos filhos e nossas filhas, todos são nossos irmãos e nossas irmãs, todos somos filhos e filhas de Deus, merecedores das mesmas graças, e inclusive, principalmente, do esclarecimento para que, por nosso próprio esforço e mérito pessoais, e assim estimularmos em nossos irmãos e irmãs em humanidade, adquirirmos essas graças, ou estarmos receptivos a essas graças, que são despejadas a mancheias, transbordam as maravilhas em transbordamento que Eugênia Aspásia disse: prometo para vocês, seus amigos. Eugênia Aspásia falou o nome de Maria Santíssima no dia 6 de maio de 2008. Prometo para vocês, seus amigos, maravilhas em transbordamento. Quantas que nós não podemos quantificar. Podemos fazer o exercício da gratidão todos os dias.
avaliando o quanto nós já ganhamos, o quanto estamos ganhando todos os dias. E mais que isso, as graças óbvias, as que não estão óbvias, as que nós nunca saberemos. A morte de um ente querido que foi afastada, um acidente mutilante que nós próprios deixamos de sofrer, uma oportunidade de trabalho que nós nem sabemos que foi a oportunidade trazida pelo céu, a transformação íntima, a pacificação do coração, a superação de vícios, a transposição de obstáculos externos que imaginávamos intransponíveis, a sintonia com o céu, a fé em Deus, o participarmos de um projeto histórico com a assinatura do céu sobre nós, sermos parte de algo muito maior que nós, que quantos espíritos gostariam de estar em nosso lugar, quantos espíritos desencarnados e quantos encarnados podem olhar, gostaria de estar, não posso, já estraguei a oportunidade ou não me foi aberta essa oportunidade. Um beijo no coração de cada uma, cada um, em nome dos nossos amoráveis e respeitáveis orientadores e orientadoras do Plano Sublime de Vida, Benjamin.